Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje é Natal. A Manjedoura mais uma vez nos convida a compreender a vida nascendo na simplicidade. A vida nasce todos os dias, quando todos os dias experimentamos na vida o bonito da simplicidade. Um olhar, um sentir, um caminhar, um abraçar. Abraçar. O bonito do viver se dá quando fazemos mais bonita a vida dos nossos irmãos. Em qualquer profissão, a mais digna profissão é fazer de tudo para fazer o outro feliz. É amar, expandindo o território dos afetos para que o outro, para que muitos outros possam morar. Para celebrar o Natal, escolhemos fazer um programa sobre os braços que abraçam, que alimentam esperanças, que fazem do mundo um lugar mais bonito para se viver. Nosso primeiro convidado é o presidente da FEComércio do Rio de Janeiro. É um homem que acorda todos os dias querendo fazer o bem, querendo fazer nascer nas pessoas a chama da não desistência. É uma honra receber o meu amado amigo, presidente Antônio Queiroz. E nessa noite especial, convidamos também um criador de talentos, um gerenciador de sonhos, um campeão nas quadras e na vida. Seja bem-vindo, queridíssimo amigo Bernardinho. Muito bem, estamos diretamente aqui do Sesc Copacabana, desse teatro lindo, esse teatro de arena, nessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura, que leva saberes de todas as áreas para vocês. E hoje, noite de Natal, primeiro é uma honra ter a sua companhia em casa para poder conversar e celebrar com a gente essa festa tão bonita. E a gente convidou dois campeões aqui, Queiroz e Bernardinho, dois homens que nasceram para fazer o bem. Podemos dizer isso, Bernardinho? Essa é uma tentativa diária, né? É uma tentativa diária, né? Queiroz, que lembranças você tem dos natais da sua vida? Eu tenho lembranças. Primeiro, aquela lembrança de que no Natal você pode tudo, né? Você pode... Papai Noel vai te atender em absolutamente tudo quando eu era criança. Isso, para mim, tinha um significado muito grande. O aroma das comidas, né? A família toda junta, meu pai, minha mãe, enfim, todos. E isso sempre me marcou muito, né? E era como se, ao iniciarmos aqui a enfeitar a árvore em casa, colocar presépio, essas coisas, começava uma fase de só coisas muito boas, né? Nós íamos viver. E eu carrego isso até hoje. Eu carrego isso até hoje com uma outra consciência, né? Que é uma consciência de que, óbvio, né? A fantasia ficou para trás, mas hoje, graças a Deus, eu acho que nós podemos materializar a fantasia de muita gente através das nossas ações. E é interessante que, né, a fotografia do passado não é a mesma, seu pai não está com você, mas sua mãe, graças a Deus, está, mas agora tem os filhos, tem os netos, e tem esse clima, né, esse espírito de pensar de alguma maneira que é um momento especial das pessoas celebrarem os encontros, né, celebrar o amor. Né? É verdade. E parece que... Parece não, né, acontece que você consegue vivenciar essa maciez no coração de todos, de uma forma muito concreta, né? No seu dia a dia, de como você percebe as reações, elas se modificam, né? Elas ficam mais suaves, o dia a dia fica mais suave e todos se tornam pessoas melhores, né? E que a gente sempre tem a esperança que isso
continue pelo resto do ano. Às vezes não acontece, para alguns acontece, mas eu acho que é um momento de renovação. E eu gosto muito e acho que são momentos que nós temos que aproveitar para poder emanar esse sentimento para todas as pessoas. Eu me sinto muito feliz nessa época. Bernardinho, lembranças de Natal. Família, né? Família. Somos 5 irmãos, então a casa sempre cheia, continua cheia, porque agora vêm os filhos, netos, etc. Então, meus pais não estão mais, mas assim, a presença deles é permanente, independente em todos os nossos encontros de Natal. E como o Queiroz falou, acho que é um momento de renovação de sonhos, né? Porque é um momento de sonho. Você sonha quando era criança, sonhava com coisas diferentes, que hoje parecem, mas eram sonhos que você tinha. Eu acho que você renova seus sonhos nesse momento. Eu acho que você faz uma reflexão do ano, né? É um momento de celebração e de olhar para frente e dizer, como você começou falando no texto inicial, todo dia, né, a vida te oferece uma nova oportunidade. O Natal é um momento de você olhar para frente e dizer, quais são os novos sonhos que eu quero perseguir? Né? Que pessoas eu quero impactar? Né? Como é que eu posso fazer da vida dessas pessoas novos natais durante esse ano? Né? Que presentes venham, mas que a gente corra atrás dos nossos presentes, né? Que você tenha um sonho, mas a partir do trabalho para que você possa realizar aquilo. De uma certa maneira, na minha atividade é viabilizar ferramentas e oportunidades para que as pessoas realizem seus sonhos, com luta, com determinação, com suor, que afinal de contas o que nos valoriza é isso. E posso dizer que a minha carreira, você vendo muito tempo fora, os momentos que eu mais duros lá fora, quando você passava temporadas no exterior, eram exatamente momentos como esse. Você não estava ao lado da família no Natal. E muitas vezes sozinho, onde jogadores naqueles lugares saíam para estar com suas famílias e você ficava sozinho. Aí você falava, realmente, dava ainda mais valor a esse momento quando você estava lá fora. E o Natal diferente, tá? Na Europa é neve, aqui é praia, né? Então é calor, né? É diferente. E aí era um pouco solidão. Mas aí, nesse momento, você valoriza, reconhece. E quando você volta, você não quer perder uma oportunidade dessas. Você dá cada vez mais valor a esses poucos momentos tão importantes, né? Que são de estar e compartilhar. Tem uma coisa interessante que eu acho que a gente pode refletir um pouco, que é o sentimento da gratidão, né, Queiroz? Eu queria começar com alguns temas de coisas boas que aconteceram esse ano no sistema, que eu acho muito significativo. Um deles foi o ETIM, né, que é uma escola que integra o ensino médio ao técnico. A gente viu a reação, né? A gente fez um programa com eles aqui começando, e assim, uma aprovação imensa. Aí você pega aqueles adolescentes meio que perdidos e de repente você dá uma profissão e a formação básica para eles e conseguem ter um outro patamar de vida. Eu preciso colocar um pouquinho na origem disso tudo, né? Quando falo que sou um privilegiado, eu sou um privilegiado, né? Em vários aspectos, né? Por estar no lugar onde eu estou, que eu posso realizar muitas coisas, conviver com pessoas como o Bernardo, como você, né? E várias outras que são um aprendizado constante, né? Tem até eu já falei para o Bernardo várias vezes isso. Bernardo, nas suas falas, ele diz que se você não consegue ganhar do relógio, você não vai ganhar de ninguém. Então, às vezes, de manhã, quando vou sair assim para a academia de manhã cedo, falo, não, mas o Bernardinho vai saber disso, vai puxar minha orelha. Sabe? E aí eu vou com você, então é um aprendizado também constante. E a gente, com isso, vai aprimorando e percebendo mais as necessidades. Eu sempre tive um sentimento muito grande de poder ver as pessoas com oportunidades iguais. As pessoas falam assim, não, todo mundo tem que ter isso, não, todo mundo tem que ter oportunidades iguais, como o Bernardinho colocou, ferramentas. Você dá as ferramentas e ela vai utilizar. E a educação é a maior ferramenta que você pode ofertar a alguém. Para ele se preparar, qual o meu desejo, qual o desejo de nós, do sistema? É que a pessoa possa ir ao mercado de trabalho em condições iguais a qualquer um. E ela só vai ter isso tendo educação. Ela vai disputar aquela vaga no mercado de trabalho em igualdade de condições com qualquer outro que estudou em A, B ou C. Então, nós procuramos fazer sempre um trabalho de muita qualidade, ofertando para as pessoas o que há de melhor. Todos os nossos equipamentos são os melhores, os equipamentos de última geração, porque nós queremos mostrar o seguinte: você tem direito a isso.
O mínimo que você tem direito é a isso. Então, você tem que cobrar de quem quer que seja isto. Por exemplo, um exemplo concreto, um mamógrafo. O mamógrafo que nós temos é o de última geração, que ele muda de posição para pessoas que tenham dificuldade de locomoção. É isso que ele tem que ter. E na nossa escola não é diferente. Nós temos que ter, e você sabe disso, porque nós construímos juntos, eu, você, Regina, Sérgio, enfim, a equipe como um todo, que eu falava, nós queremos os melhores. Nós queremos os melhores professores. Nós queremos ser motivo de cobiça, que as pessoas queiram fazer parte dessa escola, né? E isso vem aos poucos se construindo, né? A nossa escola vai para o segundo ano. Segundo ano. E ela aprovação hoje, de quase 100% dos pais. Dos pais. Ela hoje já está num patamar que ainda não é o que a gente gostaria, porque, lógico, você não constrói uma escola em 2 anos, mas ela já está muito próximo disso. E os nossos ideais foram mantidos e preservados, e nós vamos chegar cada dia mais longe, tenho certeza disso. Vamos da educação para o esporte, para aproveitar uns atletas que tem aqui também. Eu sei que um dos projetos que é muito caro a você, esse projeto de transição profissional, de carreira, de pegar essas pessoas que defenderam o Brasil, defenderam os seus times, tal, que de repente pode ser inspiração para outras pessoas, né? Um outro motivo de gratidão é o tal do Flamengo, ano passado, né? É verdade. Um título atrás do outro, né, Queiroz? Você sabe que eu, inclusive, já estou com o braço mais forte, de tanto negócio de taça, essas coisas. Não, mas é verdade. O Flamengo, ele tem um peso de transformação muito grande. É importante, eu e Patrícia e Regina temos lidado muito de próximo com o Flamengo em algumas atividades. Uma observação sobre a excelência, né, o que eu estava falando antes da Patrícia. Nós tivemos lá na seleção de vôlei uma necessidade de um apoio odontológico. E o SESC colocou à disposição um caminhão com todo o aparelhamento, assim, como se estivesse entrando no melhor consultório odontológico do Rio de Janeiro, para atender jovens que nunca tinham passado por uma avaliação odontológica. Como é que um atleta de alto nível... E aquilo condiciona a sua condição física. Não apenas nossos atletas, mas toda a comunidade em torno foi atendida por aquele caminhão móvel que tem, com os mamógrafos, são para fazer... Então, olha só que... E quando eu entrei, eu fiquei assim, impressionado com a qualidade. Estado da arte, ou seja, não, aqui é um serviço, não, é coisa de absoluta... Assim como a escola, assim como todos os projetos nos quais eu tenho a oportunidade grata de fazer parte desse sistema hoje, porque é um alinhamento de valores muito claro. É um time formado, pessoas que têm um alinhamento de valores. Nós acreditamos em coisas muito semelhantes. E complementaridade e capacidade. Né? Então, você tem gestores, você tem um conteúdo no esporte, você tem... Então, aquilo gera realmente essa força de time, né? E é legal você falar isso, que algumas pessoas conhecem o SESC pelos teatros, outras pessoas conhecem pela educação, outras pelo esporte, às vezes não conhecem pela saúde. Ainda tem a parte da ciência social. O Bernardo colocou, nessas unidades móveis, elas têm de 5 a 6 gabinetes dentários, né? Todos de última geração, e porque nós queremos oferecer isso, né? E isso é uma formação do cidadão. Sabe, eu entendo que esse trabalho é na formação do cidadão, para ele saber o que ele tem direito. Ele tem direito a aquilo, e tem mesmo, todos têm que ter direito. Da melhor qualidade. Da melhor qualidade, dignidade. Né? E é isso que a gente procura fazer. Vamos para a Patrícia. Bora. Patrícia Amorim, você está feliz com o Flamengo, hein? Muito feliz. Muito feliz com o meu Flamengo. Gente, mas tem outros times também, não dá para ganhar tudo, né? Isso é uma ausência de humildade. Quase tudo. Quase tudo, né? Tá. Patrícia, explica para a gente esse projeto de transição do atleta. Bom, vou tentar ser rápida, sucinta, mas o presidente e a nossa diretora Regina, eles nos dão muito trabalho, são muitas modalidades, são muitas parcerias, então eu vou tentar resumir. Da inclusão ao alto rendimento, Chalita, e a transição de carreira, tem um universo enorme que o SESC aposta, nas suas unidades e em algumas modalidades. Começando ali pela inclusão, cadê o Rodrigo e cadê o Guilherme? Olha, levanta, dá um tchauzinho. É o nosso judô inclusivo. Opa! Do judô inclusivo para o judô, que é nosso parceiro, o Instituto Reação, que é o campeão brasileiro no ranking de clubes, que o nosso fundador é o Flávio Canto, hoje o Vitor Penalber, que é também atleta olímpico
que coordena o alto rendimento. O Rogério Kafunkenstein representando a natação, a nossa Ana Marcela, o Guilherme Costa e a Maria Paula, que anteontem foram campeões do Rei e Rainha do Mar. Opa! O Arri é como eu, entendeu? Tem o presidente, tem o Bernardo. É a turma que fica no bastidor tentando resolver todos os problemas. Que chegam quadrados, a gente tenta botar redondinho. Né, Arri? Você é um grande amigo, grande parceiro. E eu vou chamar a Thalita, porque a Thalita ela representa tudo isso, né? Nós, há 3 anos atrás, começamos um projeto de vôlei de praia, na praia de Copacabana, que tem muito a ver com o Rio de Janeiro. A princípio, apoiando o alto rendimento, ela vai falar, mas aí tomou uma proporção enorme. Ela chegou ontem de Fortaleza, foi campeã ontem da etapa de Fortaleza, a última etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia. Ano passado foi a campeã brasileira do circuito inteiro. 3 Olimpíadas. Mãe, é uma mulher que nos orgulha muito. Vou passar aqui para a Thalita. Thalita é que faz dupla com a Tayana. Tudo bem, pessoal? Eu fico muito feliz em estar aqui, muito feliz em fazer parte desse projeto. O SESC que aborda tantos esportes, né? E o alto rendimento, que acho que a gente ganha nos detalhes, ganha sempre os torneios, campeonatos, a gente não é sozinha, então é possível, no alto rendimento, né, através do SESC, a gente tem um grande projeto, que é o nosso projeto SESC, nosso time é o SESC Botafogo, mas não é só o projeto do alto rendimento. Através desse projeto também tem um projeto social. Então, eu costumo dizer que eu sou uma sortuda e uma privilegiada por fazer parte desse projeto, que eu consigo realizar 2 sonhos. Os meus, como atleta ainda de alto rendimento, eu tenho 43 anos, não é fácil, então, através do SESC e da minha equipe eu consigo. E o vôlei mudou a minha vida, então eu vejo o vôlei também como um projeto social transformando tantas vidas, que é o que o esporte faz. Então, o SESC, eu acho que em todas as áreas, mas aí eu, como atleta, posso dizer que no esporte, realmente, o SESC ajuda a transformar muitas vidas. Vou pedir para os atletas, então, ficarem em pé para receber os aplausos aqui da nossa plateia. Banda, e a gente já volta. Que essa seja uma noite feliz para você que está em casa, que seja uma noite de lembrar desses simbolismos tão bonitos do Natal. Uma criança nasceu numa manjedoura no meio da simplicidade. E tem uma questão tão essencial de fazer com que as pessoas percebam o significado dessa simplicidade. No mundo em que as pessoas estão com tantos ódios, com tantas disputas, com tantas incompreensões, de repente, nesta noite, a gente olhar para dentro da gente mesmo e refletir sobre o que a gente pode limpar dentro da gente mesmo para que essa criança possa nascer dentro da gente. A manjedoura de 2025 é o nosso coração. É a gente que pode estar disposto a receber ou não esse símbolo do amor, da paz e da felicidade que
Que o Natal aí na sua casa, com a sua família, seja isso. Que a gente deixe as desavenças de lado, né? Tantas brigas em famílias desnecessárias. De repente a gente possa compreender, né, que o Natal é isso, é poder estar juntos e celebrar juntos essa festa do amor. Como todo segundo bloco a gente dá uma dica de livro. Olha, a dica de livro de hoje é um livro do Edgar Morin. É uma boa dica porque esse homem tem 104 anos. Então, se a gente quer viver até os 104 anos, é bom seguir aqui os ensinamentos dele. Ele é um grande filósofo francês. Esse livro, Sementes de Sagacidade, eu peguei uma coisa aqui que ele diz, né, que são frases de vários textos dele. Ele diz assim: creio que pude viver tanto tempo porque não guardei rancores. Não é bom isso? Não dá para guardar rancor, né, Bernardinho? Não. Você fica muito bravo assim treinando? Não. Mas você tem fama de que fica bravo. É o que dizem. É televisão, né? Televisão é essa coisa da vida real, não. Tem uma história interessante que em 2016, depois da Olimpíada, teve um prêmio Brasil Olímpico, recebi um prêmio pela carreira e tal. E aí fizeram um vídeo. Eu não sabia do vídeo, então meus pais deram depoimento à época, meus filhos e tal. E a minha filha menor, que na época tinha 7 anos, foi entrevistada, então tinha ela assim no vídeo dando uma entrevista. Disseram: aí, seu pai? Meu pai é ótimo, a gente brinca, a gente joga, a gente tal. Mas o que você acha? Ele é ruim? Meu pai, ele é ruim, muito ruim numa coisa. O quê? Ele não sabe dar bronca. Aí tinham 2.000 pessoas no estudante, todo mundo rindo, porque sou famoso pelas broncas, né? Você passa 30 anos construindo uma fama, de repente, em 5 segundos, ela acaba aliviada aquela fama toda de branco. Mas eu acho assim, a gente estava falando sobre o esporte que muda a vida, né? A Thalita falando sobre essa transformação, o esporte. E aí tem o pessoal do Reação, né, do meu amigo Flávio Canto. Sabe que o avô do Flávio Canto era sócio do meu pai, construíram juntos um grande escritório de advocacia. E o Reação, ele nasce exatamente de um valor, de algo que o Flávio desenvolveu lá atrás, que é a resiliência. Depois de uma queda, nos classificar, surge o Reação, que é a reação a uma queda. Nós vamos cair. Quem é que nunca caiu? Tem que se levantar. Então, o esporte é uma escola de vida para uma série de coisas importantes. Você quer um lugar melhor para você aprender sobre disciplina? Você não ser disciplinado, no mínimo, você não vai praticar um esporte no menor nível que seja. Eu quero passar a correr 5 quilômetros. Poxa, parece, mas tem que ter disciplina para fazer. É de resiliência porque você vai lidar com os nãos. Hoje se fala muito de uma geração menos resiliente, né? Eu odeio rótulos, mas tem rótulos, né? Mimimi, Nutella. Na nossa época, já tinha gente meio preguiçosa, que não queria muito. Não existia nem Nutella no mercado, nem termo mimimi. Mas já tinha gente. Mas, peraí, eu sempre falo, se existe uma geração mimimi, de quem é a responsabilidade? Muitas vezes nossa. Porque não dissemos os não necessários. Porque a gente entende o não como um desagradar. Não, o não, porque a vida vai nos trazer nãos, eventualmente. Faz parte do processo. E muitas vezes a gente quer proteger. Eu falo sobre isso como uma lição que o esporte me trouxe. Lá atrás, quando eu ficava triste, que o treinador brigou comigo, meu primeiro treinador brigava muito comigo. Mas quem não teve um professor que em algum momento você quase odiou? Mas que depois, com o tempo, você falava, se não fosse por ele, não teria chegado lá. Você vai reconhecer depois o valor daquela pessoa, porque ele acreditava em você. Por isso que eu cobrava de você. Mas, enfim, para quem praticou lá atrás, chegava em casa triste, chateado, se lamentava com a mãe, com o pai, poxa, o treinador brigou comigo, me tirou do time e tal. O que seu pai e mãe vai falar? Engole o choro. Volta lá amanhã e prova que você é melhor. De novo, Vai de novo. O que papai e mamãe dizem hoje? Vou lá falar com o seu treinador. É melhor você aprender com o não. No amor, porque em casa, pode chorar, mas você vai lá amanhã, vai estudar melhor, vai estudar, se dedica mais, vai estudar e vai transformar isso, senão, num aprendizado. Porque o esporte vai te trazer não. Então é uma escola de vida. Porque nós teremos não, esse projeto que não deu certo, né? Não saiu como a gente queria, você aprende, persiste de uma forma diferente, mas nunca deixe de tentar. Então você se levanta e tenta de novo. Então acho que é uma escola de vida porque você lida com tudo aquilo que a vida te traz, desafios, metas. E o Queiroz falou de preparação. Nós queremos preparar as pessoas para o mercado de trabalho, preparar as pessoas para terem mais dignidade, para terem mais saúde, para tudo aquilo que o SESC, nas suas unidades, proporcionam às pessoas. Eu tive em praticamente todas as unidades do SESC. Há locais onde o SESC está, só existe um auditório no município, que é o SESC. Só existe uma quadra, que é o SESC. Então, só existe um teatro, que é o SESC, né? A dignidade para as pessoas. Então, o que eu digo assim,
entender que o esporte também nessa ferramenta de uma cultura, que são tantos os apoios à cultura que o esporte, que o SESC proporciona, e o sistema proporciona, são escolas de vida. Escola de vida, porque o que a gente quer, e o que a Thalita falou, é transmitir, antes de tudo, valores. Você ensina técnica, mas você quer transmitir valores. Trabalhar em equipe. Nós somos um grande time, chamado Brasil. Se você amplia o seu time de vôlei para a sua comunidade, para o seu ambiente aqui, para a sua empresa, sua família, para a sua cidade, e começa a entender que nós somos um time, que o nome mais importante é o que está aqui. Brasil, não que está aqui, Bernardinho, Queiroz. Nós temos a meritocracia da nossa função, mas entender como algo maior. Aprender a ganhar, perder, mas aprender a as regras. chorar, respeitar o adversário, né? É isso. Respeitar a importância do outro. O esporte te ajuda na vida, porque assim, não adianta você ser incrível e os outros e não conseguir jogar Você junto, você não vai ter um êxito, você pode até muito efêmero sozinho. Ah, mas é um esporte individual. Nunca é um esporte individual. Você tem um treinador, você tem a psicóloga, você tem uma equipe do seu lado, por mais que você naquela prova compita, naquele momento está sozinho. Mas quantos te deram apoio para que você fizesse aquilo? Você nunca está. Viver é um esporte coletivo. Você não vai viver sozinho. Né? Queiroz, vamos do esporte para a cultura. Uma outra coisa para agradecer nesse ano, você devolveu para a cidade do Rio de Janeiro um dos espaços mais históricos, culturais, teatrais, que é o Teatro Sesc Ginástico. Isso. E devolveu com uma pessoa simplesinha que está começando agora, que é a dona Fernanda Montenegro, né, fazendo um espetáculo sobre Simone de Beauvoir. O que você sentiu naquele momento que estamos entregando isso para o povo do Rio? Thalita, a nossa equipe, né, como até foi colocado, ninguém faz nada sozinho, né? Uma equipe maravilhosa que realiza, né? A gente convive muito, você sabe que às vezes no sábado à noite surge um negócio, eu pego o telefone, ligo, enfim, e cada um vai construindo um pedacinho daquele sonho. E o ginástico não foi diferente, nós reconstruímos o ginástico, né? A sua história sempre existe, foi construída ao longo do tempo, mas ele fisicamente estava com alguns problemas de adaptação, de necessidades que precisavam ser modificadas para poder se adequar, e aí nós resolvemos botar o teatro 0 quilômetro novamente. E ficou lindo, ficou uma coisa maravilhosa. Mas o que faz o teatro, né? São as pessoas. Não, se não é uma obra de construção civil, né? É as pessoas. E cada um de nós colocou ali uma energia muito positiva, e não podia ser diferente a reinauguração que não com a nossa maior estrela, a maior personalidade da cultura brasileira. E eu entendo que nós temos que ajudar a devolver ao carioca a sensação de pertencimento. E nada melhor do que a cultura. O Rio sempre foi o berço da cultura do Brasil, né? E tem que voltar a ser. Mas também temos outros projetos, como foi colocado aqui, no interior do Estado, né? Nós temos conseguido fechar algumas parcerias com algumas prefeituras que têm o seu teatro municipal, mas elas não têm, muitas vezes, uma programação que rode normalmente. E nós temos essa programação. Então, nós estamos fazendo parcerias, levando a nossa programação para que as pessoas do interior também possam ter essa qualidade teatral. Qualidade, né? E nós temos obtido êxito nisso, né? Fizemos em Volta Redonda, estamos fazendo em Nova Friburgo, enfim, em vários outros. E, com isso, a cena cultural no Estado ela vai começar também a florescer de uma forma mais constante, mais direta, para que a população possa usufruir do que a gente oferece. Você sabe do nosso edital, nós temos um edital de cultura Pulsar. É um edital que já investiu mais de 100 milhões de reais, né? E, inclusive, ele é aberto para o Brasil inteiro, não só do Rio de Janeiro. Inclusive, muitos artistas iniciando, já formados, mas sem condições de fazer os seus espetáculos. A gente entrevistou uma pianista negra maravilhosa aqui no programa, Raquel Paixão, e ela venceu o edital para fazer Chiquinha Gonzaga. E, como coloquei no começo, a cultura, a educação, eles fazem parte da formação do cidadão, né? Tudo que nós procuramos fazer é para que ele se sinta forte,
né, para poder enfrentar as dificuldades da vida, como o Bernardo colocou muito bem, que nós recebemos muito mais não do que sim, né? Muito mais não do que sim, né? E a gente tem que estar preparado, tem que saber o que nós preparar para saber o que nós queremos, onde você quer chegar, o que você quer. E vai ser através da cultura, da educação, que nós vamos cada vez mais poder pleitear as coisas, brigar pelas coisas, né? Exercer a nossa cidadania. Há ferramentas onde a transformação pode acontecer de forma mais rápida do que através do esporte e cultura. Você pega um jovem talentoso e tal, daqui a pouco ele vai, é um Tiaguinho fazendo um show para um estádio, assim, e perdeu num concurso que ele fez, num The Voice, não lembro qual que foi, e se torna. Mas quantos jovens com talento têm uma oportunidade, dessa oportunidade transformam rápido? Assim como no esporte, quantos jovens buscam, fazem uma oportunidade, gera transformação. Tem um caso no vôlei que é muito famoso, que é o caso do Escadinha, o Serginho, né, que veio da periferia. Quando ele foi convocado a primeira vez, você tem noção de quanto distante ele estava da seleção? Quando ele é convocado, eu faço a primeira convocação em 2001, ele muito jovem, então ele não imaginava ser um atleta de seleção. Ele estava fora da comunidade. Quando ele chega na comunidade, lá em Pirituba, um amigo dele fala: Serginho, você não vai acreditar, você foi convocado. Ele falou: que azar, eu achei que eu tivesse conseguido escapar do serviço militar, me acharam. E era para a seleção. Mas esse foi um rapaz, a imagem que eu tenho dele é muito interessante, porque pouco importa de onde você vem, importa onde você vai quando tem uma oportunidade. E o esporte é muito democrático. Pouco importa sua cor, sua origem. Você está do meu lado lutando comigo, você é meu irmão. Né? E ele é um cara que eu olhava para ele e falava assim, sabe qual é a imagem que eu tinha dele? Ele entrava para jogar e treinar como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Ele venceu pela necessidade e usou o esporte como forma de transformação. E ele escreveu um livro chamado Degrau por Degrau, em alusão ao apelido dele, Escada. E eu falei, o nome do livro deveria ser É Possível. Desde que surge uma oportunidade, é possível. Como esses meninos da escola que estão começando aí. Então, eu diria que, no contraturno das escolas, eu ofereceria 3 atividades fundamentais. Esporte, arte, cultura e empreendedorismo. Ensinar um ofício a alguém para poder fazer. Esses meninos ficam vendendo no sinal. Olha a força desses meninos correndo para cima e para baixo. Eles querem vender. Que se a gente não dá uma ferramenta para que ele transforme aquilo em algum negócio, em alguma coisa que eles querem fazer. Às vezes não sabem como, que eles sabem fazer aquilo ali. Né? Podem fazer um pouco mais se nós dermos uma ferramenta diferente para eles. Né? Então, eu diria que esse contraturno, essas 3 atividades, porque alguma vai contemplar. E se ele não for um atleta, ele vai se tornar um dirigente, vai se tornar um patrocinador no futuro, o que é que seja, mas ele vai vivenciar aquilo. Mesma coisa nas artes. Eu não vou, mas quem sabe eu não me torno um gestor de alguma coisa artística, sem não ter o dom para a arte, mas você pode estar envolvido nesse mundo, né? Então, acho que é oportunidade. É tão interessante que é uma volta aos gregos, né? A base da educação grega era esporte e arte. Quando eu falo que eu sou um privilegiado, é porque eu tenho tido a oportunidade de conhecer tanta gente bacana e tantas verdades absolutas que caíram por terra, né? Que hoje que as pessoas, por exemplo, nós temos um restaurante que são para pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem na rua. Eu nunca acreditei em programa social que não tem porta de saída. É isso. Tem que ter uma porta de saída. Né? Ninguém quer viver de caridade a vida inteira, ou ninguém vai morar na rua porque quer, sabe? Vai porque alguma coisa o levou para ali. Aquela pessoa não escolheu aquilo. Né? Lembre-se que em algum momento, ele é um ser humano como outro qualquer, em algum momento ele nasceu, ele foi motivo de felicidade numa família, né? Ele foi motivo de festas, de aniversários, de Natal. Natal, tudo, e infelizmente aquilo aconteceu. Aí nós passamos a dar curso de capacitação, de formação com diploma para que ele pudesse ir ao mercado de trabalho. E aí abrimos as inscrições, já estamos na 5ª turma. É uma atrás da outra, ou seja, eles querem trabalhar sim, eles querem sair dessa situação. E era uma verdade absoluta, que as pessoas não querem trabalhar, não querem nada. Isso é uma grande mentira. Né? E várias outras foram caindo por terra. Nós temos a oportunidade de, por exemplo, levar nossos cursos, às vezes em comunidades bem distantes. Tem cada joia lá, que é um negócio de louco, principalmente, olha que loucura, principalmente na parte de informática. Sabe o que falta para eles? Equipamento. Eles têm equipamento, não é um equipamento bom. Então, você propicia que ele receba um bom equipamento, que ele possa ter internet, que ele possa usar.
É cada joia que tem lá, é um negócio, sabe, infelizmente surpreendente, não era para ser, né? E com isso você começa a descortinar um mundo novo que nós temos na nossa cidade, no nosso país, e o que falta é oportunidade, o que falta é ferramenta, ele poder chegar ao mercado de trabalho, ele poder disputar de igual para igual, né, com todos os demais. Você lida com esses atletas aqui, eles são pessoas diferentes. Você conversa com cada um deles, eles são diferentes, eles são especiais. Todos eles são especiais. Tá vendo? Isso é para vocês. E a gente vai dar mais um intervalo e a gente volta para o último bloco dessa conversa maravilhosa aqui com Queiroz, com Bernardinho, com vocês. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então bom Natal, e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Vamos aplaudir a nossa banda, Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiá, Julie, nosso antropólogo André Torquato, Maestra Laura. Olha, nesse programa, em 1 ano e meio, já que é a noite de Natal, a gente tem muita coisa para celebrar, para agradecer, inclusive ao nosso presidente. A ideia do programa é dele, a construção é junto com ele aqui. A gente, em 1 ano e meio, apresentou aqui 73 peças de teatros. 537 músicas foram tocadas aqui com a banda. Para você ver como a gente trabalha. 81 programas, 88 livros sugeridos, 229 pessoas entrevistadas e plateias maravilhosas. Em nome de todas as plateias, a gente agradece hoje aqui o pessoal de São João de Meriti, Cascadura, Jardim Solacap, Nova Iguaçu. Maestra Laura, já que a senhora trabalhou muito Bastante. nesse tempo todo, o que a senhora quer desejar para as pessoas nessa noite de Natal? Ai, tanta coisa, né? A gente quer sempre. Eu acho que... Não, eu acho que Dinheiro. saúde. Alguém quer dinheiro ali. Eu sempre parto da saúde. Eu acho que a gente pede coisas, pede dinheiro, mas você não tem a saúde para partir dela, você não tem nada. Então, saúde. Saúde. Julie, o que você quer desejar para as pessoas na noite de Natal? Acho que respeito e amor. Acho que respeito é bom. Respeito é e bom. amor. E eu gosto. André Torquato, o que você quer desejar de Natal? Olha, eu desejo descanso, o discernimento da gente conseguir saber quando que a gente precisa descansar, que a gente trabalha, mas a gente precisa descansar também. Oba, vamos lá. Presidente, quero aproveitar essa noite de Natal. Eu sei que tem um outro projeto assim que é muito caro no seu coração, que nasceu de uma leitura de jornal, de uma preocupação sua e que mudou a realidade dos artistas que vivem no Retiro dos Artistas. É tão lindo quando a gente vê, né, o que eles passaram. Uma das coisas que uma das senhoras que tem quase 100 anos, que moram lá, Bernardinho, antes do Sesc, né? A ideia do nosso presidente de fazer um Sesc no Retiro dos Artistas.
E a gente foi lá, estava com a Regina também, com a diretora, e a senhora falava assim, olha, essa daí, a Cida, que trabalha aqui, ela punha o cotovelo e ficava ligando para as pessoas para pedir doação, porque aí estava com o problema do colchão que não tinha, o problema da comida que não chegou, o problema de não sei o quê. Agora, ela põe aqui para dizer para o Sesc, a gente vai para qual teatro hoje? A gente vai para qual praia hoje? A gente vai passear? Quem vem aqui hoje? O que a gente vai fazer? Eu entrei em contato com você, né, para variar num fim de semana, tirei você da... A gente gosta de conversar no fim de semana para fazer o bem, né? Tudo... E aí pedi que nós pudéssemos fazer contato lá e nós vimos que todas aquelas coisas estavam ao nosso alcance, todas as necessidades estavam ao nosso alcance, né? E foram pessoas que ao longo da nossa vida nós estiveram dentro da nossa casa. Quantas vezes na televisão, ou numa novela, ou num programa humorístico, né? E, enfim, aí agora estão vivendo lá e não é justo, né, que isso passe desapercebido. E nós começamos a procurá-los para tentar criar primeiro esse colchão de conforto com a parte odontológica, com a parte de saúde, com a parte de alimentação, mas também para dar possibilidade de trabalho. Porque todos eles têm capacidade de trabalhar. Todos eles. E eles querem. Têm capacidade e querem. Dentro daquele mesmo raciocínio de que nós utilizamos para programas que tem que ter uma porta de saída, esse também tem que ter uma oportunidade. Aí nós fizemos uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, em algumas bibliotecas. E começamos a gravar audiolivros com os moradores do Retiro dos Artistas. A leitura é deles. Então, hoje, quando alguém vai ouvir um audiolivro nas bibliotecas, na Prefeitura, fala assim, poxa, eu conheço essa voz. Sabe? E eles ficaram numa felicidade. E ficaram numa felicidade louca. E foi remunerado, tudo. Um trabalho mesmo, né? Um trabalho mesmo. E eu acho que com isso houve uma transformação na vida deles muito grande. Porque todos eles têm plena capacidade de trabalho. Todos. Acho que não tem exceção. Né? E para nós é uma satisfação muito grande poder participar dessa etapa das suas vidas, eles que participaram de várias etapas das nossas vidas, né? Estando dentro das nossas casas, se apresentando, né? E que o tempo passou, como passa para todo mundo, mas não exclui de nada, apenas há uma transição para que ele possa atuar de uma outra forma. E para nós foi muito bom e para eles creio que tem sido também. É lindo esse projeto. E é bom lembrar que talvez... Né, Bernardinho, assim, nesse período natalino e tal, a gente também olhar um pouco para a gente mesmo e perguntar, né, o que eu posso fazer de bem para a humanidade, né? Ter a oportunidade de fazer algo por alguém, quando você tem uma capacidade, como esse projeto, Casa dos Artistas e tantos outros, aqui, que honra, que prazer poder fazer isso. Muito mais do que receber, você está doando e vendo. Fazendo uma pequena alusão ao mundo do esporte, você sabe que as pessoas, Bernardinho tem muitas medalhas olímpicas. Eu tenho uma medalha olímpica, que eu só tenho como jogador. O treinador não ganha medalha olímpica. Qual é a medalha do treinador? É a medalha dos seus atletas. Eles ganham a medalha. Ou seja, estamos criando condições para que eles ganhem. A nossa vê-los lá, ou seja, ver um projeto se realizando e as pessoas realizando seus sonhos é o nosso grande desejo. Eu falo assim de gerar oportunidades, agradecer pela oportunidade de poder fazer. Perdeu, ficou triste, mas a oportunidade de trabalhar com essas pessoas, desenvolvê-las, né, de criar. Eu fui criado em 3 pilares fundamentais, meu avô, positivista, enfim, que era fundamentalmente os 3 que meu pai, permanentemente, ele repetia. Integridade moral, ou seja, ser uma pessoa íntegra, de um comportamento que as pessoas possam confiar em você, né, acreditar no seu comportamento. Não, ele foi duro, mas ele foi correto, ele foi justo, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, a gente acreditar nas pessoas. Não vivemos um mundo de descrença, né? Sempre o outro. Não. Primeiro. Segundo, competência profissional. Nós queremos dar ferramenta para as pessoas desenvolvam a sua competência, a sua capacidade, para que você possa ter êxito, possa conquistar coisas na sua vida através da sua competência. E o terceiro, ele sempre falava, é solidariedade social. Não ter um pequeno privilégio de poder compartilhar e fazer, né? Eu até criei um instituto chamado Compartilhar, que era compartilhar o que o esporte me deu com pessoas que não tiveram essa oportunidade. E quando a gente vem fazer essa parceria de anos com o Sesc,
era a possibilidade que o SESC nos dava, com esses braços que ele tem, de levar isso, né, a prática esportiva, os valores do esporte para essas pessoas. E ele falou, você vai descobrir talentos nos rincões mais distantes do Estado e do Brasil. É uma pena que assim, projetos como esse não tenham ainda mais possibilidades, né, porque nós precisamos de projetos como esse que possam inspirar mais projetos como esse pelo Brasil afora. O Rio de Janeiro, o seu interior, precisa disso, a gente sabe que precisa, né? Então, o SESC está levando uma série de atividades importantes para esse interior. O Brasil precisa disso, né? O esporte, a cultura, quantos talentos aí escondidos, né, a serem garimpados, né? Então, acho que a gente precisa realmente fazer com que isso aconteça. Eu diria que estarmos aqui, né, vivendo... Eu falo assim, poxa, primeiro Natal sem a minha mãe, por exemplo. Mas quando eu paro e olho, gratidão de tê-la tido comigo por mais de 60 anos. Falo, cara, posso agradecer, eu posso estar triste. Você fica triste pela distância, pela a falta que ela faz, a rotina que nós desenvolvemos. Tudo bem, mas caramba, que oportunidade que eu tive durante tantos e tantos anos de viver isso, não é verdade? Então... E só tem saudade de quem amou, né? Exato, quem ama, exato. Continua presente. Eu tenho saudade de todas as minhas ex-atletas, meus ex-jogadores, que eu briguei muito com eles. Mas, cara, que oportunidade que eu tive, na verdade, que oportunidade que eu tive de conviver com eles. De alguma forma, tocar um pouquinho na vida. E eu só queria fazer você falou uma coisa muito interessante, serve para... Tem, né, pessoas aqui, pais, mães, avós. Você falou dessa relação com as telas e com as mídias sociais, há pouco a relação, como isso tem impactado a saúde mental dos nossos jovens, né? Comparações, né? Haters, cancelamentos, essas coisas são tão... Eu digo sempre isso, eu quero falar isso aqui em público. Por que nós nos importamos tanto com a opinião de alguém que entra lá na sua mídia social para criticar, para quem você jamais pediria um conselho? E a gente se importa com aquilo? Mas não, me importa que o meu time, que as pessoas, e que eles dizem, que eles sabem a hora que eu acordo, quanto eu me dedico. E você acha que alguém grande, você é um educador com tanta experiência, e aí um jovem criou um projeto de educação e não deu muito certo, você vai criticar aquele jovem que fez aquilo? Quando muito, você vai entrar para dizer, olha, já passei por isso, siga em frente, que linda sua, né? Um velho treinador, um dinossauro treinador vai entrar para criticar um jovem. Quando muito, você olha, já passei 1000 vezes por isso, segue em frente e tal. E a gente se impacta com isso. A gente está muito preocupado com isso. Isso é ruído externo. Né? Pense nas pessoas à sua volta, que eles realmente, né, fazem diferença. Que é o equívoco, né, Bernardinho Queiroz, das pessoas acharem que, não, eu tenho 50 mil amigos nas redes sociais, 70, você não tem nenhum amigo na rede social. Você tem amigo aqui, né? A necessidade daqueles likes, daquelas curtidas, daquelas coisas todas, e na ansiedade ou na depressão se aquilo não acontece. Puxa vida, eu quero o like do meu parceiro que está comigo, olha, eu quero que bacana isso, das pessoas que estão aqui, dali, tá? É isso que a gente precisa ter. Exatamente. E só últimos jovens. O fato do telefone, estarem ligados ao nosso lado, seja durante uma aula, durante um ensaio, o que é que seja, tira a capacidade cognitiva, de capacidade de concentração sua. Você não pode não estar usando, ele está presente ali. Isso é um estudo de Harvard. Então, jovens que antes das partidas ficam ali, isso tira a capacidade de concentração e de execução daquele jovem naquela partida, talvez naquela execução de uma música que seja. Então, nós precisamos aprender a usar da forma correta, né, para que a gente realmente possa interagir. Né? Tá junto, como a gente está aqui. Exatamente. Queiroz, o que você sonha para o ano que vem? Nessa noite de Natal, assim, dizem que é simbólico, no final do ano, fala assim, olha, espero tanto que 2026 seja assim. O que eu desejo para o ano que vem? Atrair para o nosso meio, para nossas atividades, as pessoas que têm o perfil de agregar cada vez mais ao nosso trabalho. Que possa cada vez, pessoas que têm o sentimento, como o Bernardinho tem, que o Marie tem, sabe, de entender o que a gente faz, de perceber o que a gente quer. Né? Nós não queremos reconhecimento disso ou daquilo. Nós queremos que esse sentimento que nos une, essa união de propósitos que todos que trabalham conosco têm, que ele se amplie cada vez mais. E, para isso, nós precisamos de pessoas com esse perfil, com esse espírito. Né? Então, o que eu gostaria? É isso, é trazer, por exemplo, o CREI, eu não sei se todos conhecem. O CREI, Bernardinho, você conhece bem, né? Surgiu de uma necessidade de uma pessoa. Né? Foi uma moça que nos procurou, que ela tem um filho com autismo, né? E mas só que é um rapaz já de 22 anos,
né? E ela tem a dificuldade, né? do dia a dia. Ela até tem recursos, mas não tem aquilo. E qual é o grande medo dela? E quando eu não estiver mais aqui? Né? E aí nós desenvolvemos esse trabalho em conjunto, né? Todos nós, foi que criamos esse centro de referência, trouxemos uma pessoa maravilhosa, que é a Maria Antônia, né? Junto com a Regina, né? E criamos essa capacitação para o mercado de trabalho. Então, hoje o CREI tem 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Nós já colocamos no mercado de trabalho mais de 40 meninos. No mercado de trabalho mesmo, contratados, recebendo, eles têm capacidade de realizar, e nós temos feito isso lá com muita eficiência, mas nós estamos mostrando não só para eles, mas para os pais dele, que eles são capazes de trabalhar, eles são capazes de viver. Nós temos um apartamento lá, modelo, que eles treinam viver sozinhos. Para né? desenvolver a autonomia deles. Para desenvolver a autonomia. Né? E é tão engraçado que, às vezes, tem os pais que falam assim, não, mas ele não vai viver sozinho, não. Eles têm medo, né, que o menino ou a menina saia de perto deles. Então, agora nós vamos abrir uma rede de lanchonetes que será trabalhada por eles. Todos os funcionários serão funcionários oriundos do CREI e que têm capacidade de trabalho. Nos nossos eventos eles já têm trabalhado, né? E eles vibram, né? Naquela lanchonete. Nós descobrimos isso, né? Tem uma cadeia de lanchonete dessa na França, né? E nós fomos visitar, descobrimos isso, estamos fazendo aqui. E o melhor, o SENAC, dentro do seu centro de inovação, está desenvolvendo ferramentas para que eles possam trabalhar de uma maneira mais segura, de uma maneira mais Eles eficiente. trabalharam no Rio Summit, inclusive, né? Isso, trabalharam no restaurante, no Rio Summit. servindo, e as pessoas felizes de saberem que eles estavam ali, tendo oportunidade, dignidade, interagindo. Né? E todos eles felizes da vida. Então, são programas como esse que me fazem dizer, né, o que eu fiz a Deus para merecer isso. A gente está chegando ao final desse programa. Quero agradecer muito o presidente Queiroz, Bernardinho, aos atletas que vieram aqui, essa plateia linda. Olha para a pessoa que está do seu lado, assim, deseja um Feliz Natal. Que a gente tenha um momento muito bonito na nossa vida. Você que está em casa, um Feliz Natal. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas.